quem for, eu vou atualizando, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa notícia que está aí nos nossos telejornais, e é bastante importante que a gente da saúde esteja informado que é a varíola do macaco, ou a monkeypox, né? Ela é chamada do macaco porque provavelmente, né, os estudos dizem que ela está, a pessoa que pegou, né, primeiro pegou de um macaco, que pode ser de várias formas que a pessoa tenha pego. Deixa eu só acompanhar o grupo, porque às vezes tem gente que tem dificuldade de entrar. Então, qual é a importância para nós? Que ela vai ser que nem Covid, sabe, gente? Daqui a pouco a gente vai estar com um monte de caso aí, pipocando, porque ela passa fácil de uma pessoa para outra. Se tiver uma lesão com secreção, então ela já pode contaminar, e é bastante importante que nós, independente se a gente trabalha na sala de vacina ou se a gente trabalha em posto, hospital, seja lá o que for, a gente esteja atento a isso, porque ela vai dar trabalho, porque as pessoas não estão preparadas para se proteger. A gente vê aí a dificuldade da proteção. Espera só um pouquinho, tá? Que eu vou precisar silenciar aqui um pouquinho. Meus bebês chegaram da rua. Bom, elas já entraram. Então, voltando, né? Elas saíram. Que estranho. Vocês saíram? Então, aqui tem uma nota técnica da... A gente vai começar falando, né? Para quem chegou agora, Jucena, que acabou de entrar, que hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa doença nova que está aí aparecendo, ela está nos noticiários, e ela está sendo conhecida como a varíola do macaco. Para vocês mais novas, eu não sei se vocês conheceram, passaram pela questão da vacina da varíola. Eu tenho a marca da vacina da varíola, mas tem gente que não recebeu, porque em 1980 eles começaram a não vacinar mais. Bom dia, Lília. Seja bem-vinda. Eles começaram a não vacinar mais contra a varíola, mas eu recebi a vacina da varíola. É uma vacina tipo revolvinho na época, né? Ela faz vários microfuros, vários, e ali ela inocula o antígeno, né, para a produção de anticorpos. E aí, quando foi erradicado, bom dia, Jucena, foi suspensa essa vacinação. Então, a gente tem aproximadamente aí 42 anos, né, que a vacina foi suspensa, a da varíola. Mas hoje, especificamente, eu quero falar com vocês dessa monkeypox. Eu não sei se todos tiveram acesso à nota técnica da Anvisa, então é essa nota técnica que eu estou trazendo hoje. Voltando a falar, é muito importante que a gente esteja por dentro, porque ela não vai demorar de chegar na nossa sala de vacina, ou na enfermaria, ou no posto de saúde. Nós já tivemos o caso de uma morte ontem, um homem na faixa etária dos 40 anos, imunodeprimido, fazendo um tratamento de câncer. Ele teve contato
com a doença, desenvolveu a doença e foi a óbito. Eles estimam que no mundo todo aproximadamente 15 pessoas já morreram dessa varíola, né, a varíola monkeypox, e que é um caso, né, que está se agravando de forma acelerada e que nós não temos ainda vacina suficiente para distribuir aí pelo mundo. Não é o Brasil que produz a vacina, tá? A vacina que eles dizem que vão usar é a da varíola mesmo, ou a da varíola dos macacos, mas só a Dinamarca produz essa vacina da varíola dos macacos. E como o mundo inteiro está com epidemia, né? Quer dizer que tem uma grande quantidade de pessoas no país com a doença, muitos países estão requisitando a vacina, porém, só a Dinamarca produz. Então, estão cogitando a possibilidade de usar a vacina da varíola comum, aquela varíola que atacou aí vários países no início do século XX, tá? Então, aqui na nota técnica do Ministério da Saúde, diz que ela foi descoberta em 1958 e o primeiro caso humano aconteceu em 1970, lá no Congo. Também, já para adiantar um pouquinho, hoje ela está mais concentrada na região da África Central e Ocidental, né? Vários países ali, e Europa. Lá tem uma, não é uma tradição, mas lá tem um costume mais, como que eu diria, de relação entre homens e animais, assim, sabe? Pelas características da região, uma região mais sofrida, mais afastada, de aldeia, não sei explicar o motivo, mas lá existe essa questão do relacionamento entre homens e animais. No início quando ela apareceu em maio, muitos cientistas, até o presidente lá da Anvisa, falou que o risco maior era entre homens que se relacionavam com homens. Mas isso já foi superado. Existe, sim, ainda na estatística, mais homens estão tendo, né, a monkeypox, porém, já foi relatado em crianças, adolescentes, mulheres, então, não é uma doença exclusiva de homens, para que a gente não tenha um estigma como foi do HIV no início aí da década de 80, tá? Então, para a gente não ter problema, nós, profissionais de saúde, precisamos entender que uma doença que passa através do contato, ela não é exclusiva nem de faixa etária, nem de gênero, tá? Nem de homem ou mulher. Quando a doença é transmitida através do contato, aí independe da idade, independe do sexo, independe do trabalho, onde a pessoa desempenha a sua atividade laboral, porque o que vai proteger essa pessoa são os cuidados que ela vai ter com a sua proteção, né? Utilizando os EPIs. Ela é da mesma família, a monkeypox é da mesma família da varíola humana, essa que aconteceu aí no início dos anos do século XX. Eu trouxe algumas imagens para vocês aqui da monkeypox, que já está acontecendo aí no mundo. Vocês estão vendo a imagem da... Estão vendo? Então, aqui, ó, aqui é num adulto, tá? Que é num adulto, não sei, né? Parece adulto, mas na África, devido à desnutrição, as pessoas têm a pele envelhecida, né? Aqui parece uma criança, tá? Ó, aqui parece um adulto, parece uma criança, mas essa é a característica dela. A que era varíola humana, deixa eu ver se vocês estão vendo. Tá. A que era varíola humana, ela tinha uma característica desses caroços aqui, ó, seriam um pouquinho maiores. E qual é a complicação, né? Além de levar à morte? Que quando cicatriza esses caroços, essas feridas, eles ficam endurecidos. E durante um tempo, né, ela também foi chamada de peste negra. Por quê? Porque
ela se confundia com uma outra doença de pele e algumas lesões ficavam enegrecidas. Então, ela foi confundida durante um tempo, né, com a peste negra. Tem uma outra imagem aqui, ó, tá vendo esses bubões? Eles são maiores, ó, tá vendo? Então, a humana, ela é mais parecida com essa aqui, tá? Aqui de novo, ó. Só que isso daqui ainda é sintoma leve, tá? Tem pessoas que ficam assim, ó, um pouquinho mais atacado. Então, ela é uma doença, ela é uma zoonose, na verdade, né? A zoonose é doença que passa de um animal para o homem, tá? Então, a varíola do macaco, ela é uma zoonose silvestre. Inicialmente, esse vírus infecta o macaco, mas ele acabou passando, né, para o homem. De forma geral, ela tem uma mortalidade baixa, tá? 1% da mortalidade. E aconteceu inicialmente só lá na África Central, mas aqui, como eu falei, no Brasil, a gente já tem um caso registrado de morte, tá? Então, essa é a nossa preocupação. Não sei se vocês lembram, quando começou a pandemia, nós tivemos um caso isolado e depois vieram vários casos. Então, minha preocupação é a gente não falar disso e, de repente, estamos todos nós aí de cabelo em pé, sem saber o que fazer, tá? Quais são os sintomas iniciais dessa doença? Febre, dor de cabeça, dores musculares. Deixa eu aumentar essa letrinha aqui, deixa eu ver se dá para aumentar. Dores musculares, dor nas costas, gânglio e linfonodos inchados. Então, essa região do pescoço aqui, na palpação, a gente vai sentir muitos linfonodos inchados, axila, virilha, que seriam as ínguas, né? Que a gente chama de íngua. Calafrio e exaustão. Então, ela traz uma sintomatologia bem forte, né? A gente consegue entender que são vários sintomas. Alguns relatos dizem que ela pode passar também assintomática, tá? Só que aqui, se a gente for analisar que nem todo caso é clássico, clássico quer dizer que todos os sintomas estão presentes. Algumas doenças, elas podem ter alguns sintomas só. Se eu analisar febre, dor de cabeça, dor muscular, eu posso ter uma dengue aqui, o calafrio e a exaustão também é sinal de dengue, dor muscular, chikungunya. Então, a gente vai pensando que nós temos que ter um olhar bem aberto para evitar que a gente confunda com uma doença que não é tão perigosa. Chikungunya é perigoso? É difícil a gente escutar que morreu uma pessoa por chikungunya, mas a gente não deve descartar que toda doença merece sua observação. O que eu quero dizer é que a forma de transmissão é diferente. Para a pessoa se contaminar com chikungunya, com dengue, ela precisa ser infectada pelo mosquito. Mas para ser infectada com a varíola do macaco, não. Uma gotícula de saliva, secreção corpórea, então ela passa através da relação sexual. Se eu for fazer um curativo, avaliar uma lesão, às vezes chega uma mãezinha, ai, meu filho está com essa feridinha aqui, às vezes a gente não põe luva para analisar. Então, é um cuidado que a gente precisa ter a partir de agora para nossa proteção. Como a gente já viu, uma pessoa com baixa imunidade, que estava fazendo tratamento para câncer, morreu por conta disso. Então, a gente ainda não tem parâmetro suficiente para dizer a gravidade, a letalidade dessa doença, tá? Eles dizem que é baixa, mas a gente está com tudo muito novo aí. Como funciona a evolução da doença? Entre 1 e 3 dias, né, ela começa com o aparecimento da febre e o paciente começa a desenvolver erupção cutânea, geralmente começando no rosto e se espalhando pelas outras partes do corpo. As lesões passam por 5 estágios, né? E a doença geralmente dura de 2 a 4 semanas. Esse daqui, né, é uma doença já manifesta. Então, a pessoa já tem um diagnóstico, inclusive tem os sintomas aí aparentes, tá? Aqui também. Como ocorre o contágio? Essa daqui, gente, eu peguei no Google, né, essa foto. Para mim, está aparecendo mais a doença do passado, tá? Não tem data, foto, mas ela está aparecendo bem a varíola humana, tá? Mas como não tem data, e aí também, voltando a dizer, está tudo muito novo,
a título de informação, para que vocês possam observar lá no posto de vocês, na comunidade, na família. Porque a gente fala posto porque é profissional de saúde, mas a gente também convive em sociedade, né? Igreja, família, vai numa festa e tudo mais. E vamos permanecer utilizando um alquinho na mão, bastante higiene das mãos, unhas curtas. As minhas alunas reclamam muito que elas falam que eu cobro a unha curta e o cabelo preso. Por que eu faço isso, de cobrar a unha curta? Porque a nossa unha é um depósito de micro-organismos. E eles ficam ali alojados, esperando o melhor momento para eles irem para outro lugar. Então, a hora que eu coço uma ferida, se tem um micro-organismo guardado na minha unha, ele passa para essa lesão. Então, já que é uma doença que vai passar através do contato, vamos cortar as unhas. Eu sei que deve ter unhas magníficas aí, unhas de gel, unhas de fibra de vidro, unhas de porcelana. Eu tinha unhas compridonas de fibra de vidro. A coisa mais linda, todo mês ia lá e fazia. Mas quando eu voltei para assistência, a primeira coisa que eu fiz foi cortar, como proteção para mim, para minha família, mas também como proteção para o paciente. E agora, sabendo da varíola, então, que eu vou manter elas mais curtas sempre que possível. E é importante a gente observar esse comportamento, né? O comportamento da doença, que falou dias para ter a febre e começar a erupção cutânea. Então, aquelas perguntas da triagem vai ser sempre muito importante, sabe? Quanto tempo que começou a febre, e essa lesãozinha aqui? Então, a gente vai procurar lesão. Se tem queixa, né? Vai procurar lesão nas costas, nos braços, no rosto. Aqui fala que aparece primeiro no rosto. Ah, parece uma espinha, vamos ficar atento, porque em cada pessoa ela vai aparecer de uma forma diferente, né? Umas mais avermelhadas, outras menos, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. E aí, ela aqui fala, né, do contágio. Gotículas exaladas por alguém infectado, que pode ser humano ou animal. Vejam que aqui está dizendo animal, não está dizendo macaco. Então, quer dizer que eles pensam que outros tipos de animais podem transmitir, como ratos, né, e esses animais que são próximos da gente, né, roedores, na verdade, eles chamam. Então, outros animais podem estar contaminados também. Se a gente tiver contato com lesões na pele, né, ou com material contaminado, como exemplo, roupas, lençóis, a gente também tem um risco de se contaminar. O período de incubação é geralmente de 6 a 13 dias, podendo variar até 21. Por isso, pessoas infectadas precisam ficar isoladas e em observação por 21 dias, tá? Aqui fala da identificação da doença, depois eu deixo para quem quiser saber um pouquinho mais. E assim, né, estudos dizem que a vacina que era utilizada para varíola no século passado pode ser utilizada também para a varíola do macaco. Porém, como essa vacina não foi mais utilizada, não foi mais fabricada em grande quantidade. Então, agora o estudo é se nos Estados Unidos e no Reino Unido, que eles estão oferecendo a vacina. Então, nos Estados Unidos e no Reino Unido, eles estão tentando fazer com que os laboratórios produzam em grande quantidade para poder oferecer para os países, né, começarem a vacinar como forma de prevenção. Então, eu acredito que entre agosto e dezembro a gente vai ter bastante novidade sobre a vacina da varíola. Vai acontecer como aconteceu da Covid, porém, da varíola era uma vacina já aprovada, já sabe como fabricar, não é uma vacina que vai ter que ser descoberta. O negócio agora é a produção da vacina, porque ela já é aceita pela Anvisa, então todos aqueles critérios iniciais que a vacina da Covid passou, a da varíola não vai precisar passar, né? Mais a questão da produção em larga escala. Deixa eu ver o que mais. Foi recentemente aprovado, né, em 2019, 2022. Então, assim, ela está pronta, né? O que precisa é ter uma quantidade grande. Qual é a população que tem mais risco
para se contaminar com a varíola porque não recebeu a vacina na década de 80. É justamente as pessoas com menos de 50 anos. Apesar de eu ter só um pouquinho menos de 50 anos, eu tenho 48, eu recebi essa vacina da varíola. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó, braço direito é a vacina da BCG e braço esquerdo é da varíola. Ó, tá vendo? Aqui eu tenho a vacina da varíola. Eu não sei se mais pessoas aí no grupo têm. Quem tiver, conta para nós que tem. Então, teoricamente, eu estou protegida, mas não sei, né? É tudo muito novo ainda. Como se prevenir, então? Né? Como que a gente pode se prevenir? Residentes e viajantes de países endêmicos devem evitar o contato com animais doentes, vivos ou mortos, que possam abrigar o vírus da varíola, roedores, marsupiais e primatas. Esse marsupiais, eu acredito, eu não estou lembrada agora, que é tipo aquele gambá, sabe? O gambazinho que tem no filme A Era do Gelo, que tudo que eles veem, eles morrem. Não é gambá, como que é o nome? Saruê. Quando eles estão em situação de perigo, eles fingem que estão mortos. Então, eu acho que são esses aí, mas depois eu procuro e falo para vocês. Então, por enquanto, roedores e primatas. Eu vou descobrir quem são os marsupiais aí. A gente não deve comer nem manusear carne de caça, né? Porque ainda não se sabe. Todos os animais podem transmitir. Sempre higienizar bem a mão, com água e sabão, de preferência. E se não tiver água e sabão, álcool gel. Além de evitar contato com pessoas infectadas e usar objetos de pessoas contaminadas. Essa é a forma de prevenção, né? Essa forma que a gente está orientando as pessoas para se prevenirem. Mas o que acontece? Essas informações, elas demoram de chegar em algumas regiões do país, até para profissionais de saúde. Então, nossa função, né, como educadores em saúde, é poder orientar aquela pessoa que está lá com a gente, que não está aqui na aula, que não conseguiu chegar a tempo, né, para poder assistir essa aula. Então, vamos levar essa informação como formadores de opinião, tá? Principalmente para evitar o contágio. Infelizmente, eu acho que em 6 meses a gente vai ter um número maior aí de mortes, porque a gente tem muitas pessoas ainda fazendo tratamento de câncer, com problemas de imunodeficiência por doenças autoimunes. Então, infelizmente, a gente está, mais uma vez, em um momento diferente da saúde pública. Aqui são os países, né, que já tiveram casos humanos, né, desde 1970. Então, aqui tem países que eu nem sabia que existia, como esse Benin aqui, eu nem sabia que ele existia. Camarões, República Centro-Africana, República do Congo, Libéria, Nigéria, Serra Leoa, e assim por diante. Ela é uma doença, né, de importância global, tá? Então, a gente não pode deixar de pensar nela. Deixa eu ver o que é mais importante aqui para vocês. Se vocês tiverem notícia, nota técnica por aí, traz no grupo para nós, tá? Para a gente poder ficar atento. Inicialmente, qual é o cuidado com essa varíola? É deixar a pessoa isolada por 21 dias. Alguns médicos, quando vê que o caso avançou, que a doença progrediu, eles têm entrado com antivirais, alguns até utilizados em varicela ou na doença do HIV para diminuir a contagem viral, tá? Então, mas isso tudo é especulação ainda, né? Não é protocolo publicado pela Anvisa. Eles falam que existe também a transmissão vertical, pode passar da gestante para o bebê, principalmente no contato próximo pós-parto, tá? Então, assim, quando a criança está muito próxima da mãe, assim, por causa da secreção do leite, não foi constatado a presença do vírus no leite, como tem o vírus do HIV, né? O vírus do HIV passa através do leite, mas aqui não foi confirmado ainda. E aí diz que a doença se encerra quando a crosta das lesões desaparece.
Na varíola humana, essa crosta virava uma fibrose, assim, tipo queimadura, que fica com aquela lesão, aquela cicatriz, só que enrijecida, tá? Então, a pele da pessoa fica enrijecida, grosseira. A erupção cutânea, né? Ela vai acontecer em diferentes fases, né? Então, começa de 1 a 3 dias após a febre, mas ela vai ainda se espalhando pelo resto do corpo, tá? As áreas mais afetadas, 95% na face, as palmas das mãos e as plantas do pé em 75% dos casos, e também mucosa oral, 70%, genitália, 30% e conjuntiva, 20%. Quando eu estava pesquisando sobre a varíola... Ué? Cadê você, meu filho? Está aqui. Falaram que a transmissão era via sexual entre homens. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente não pode disseminar informações que vão complicar a situação da população, tá bom? Quem deve fazer a vigilância dessa doença? Quem deve estar de olho? Quem deve estar observando? Todos os profissionais de saúde. Agente comunitário, enfermeiro, médico, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem, enfermeiro, toda a classe médica, pediatra, ginecologista, clínico, fono, fisioterapeuta, dentista, todo profissional de saúde que entrar em contato com uma pessoa que possa estar desenvolvendo. E ele tem a obrigação de informar a vigilância e orientar essa pessoa a procurar um serviço de saúde. Onde pode acontecer? Na atenção primária, como eu falei para vocês, dentro da sala de vacina, no curativo, na medicação, na pré-consulta, na pós-consulta, nos ambulatórios, nos consultórios, clínicas particulares, hospitais, etc. Então, a gente deve estar atento. Como na evolução de mácula, pápula, vesícula e pústula, por fim, a crosta, né? Que quando a gente tem a crosta, é porque já está no final da doença. Os casos suspeitos, incluindo trabalhadores de saúde, devem ser imediatamente notificados. Eu ainda não soube de profissionais de saúde infectados, mas se eu souber, eu boto lá no grupo, tá? Qual o diagnóstico diferencial? Como eu falei para vocês, ela é uma doença viral, então ela pode parecer com algumas doenças tipo varicela, sarampo, infecções da pele, como impetigo, escabiose, sífilis. A sífilis terciária, né, quando a sífilis já está avançada, ela também aparece com lesão na palma da mão e na planta do pé. Então, isso pode confundir uma pessoa, tá? O que mais que eu tenho para falar para vocês? Gente, se o nosso link cair, eu ponho outro link lá no grupo, tá? E dizer para vocês que a partir da segunda-feira não vai ter mais esse problema, porque eu consegui uma plataforma que a gente não vai ter interrupção mais. Então, a aula só vai acabar quando a gente quiser que acabe. Mas, por enquanto, se cair o link, eu ponho lá no grupo de novo para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui muito importante. O que eu tenho para falar para vocês é que vocês precisam usar EPI, tá? Porque a gente, depois de contaminado, não tem o que fazer. E EPI é uma prioridade para o profissional de saúde. Seja só a luva, seja o avental, seja a roupa. Há uma outra coisa que eu queria falar para vocês. Quando eu estava criando esse curso, eu visitei algumas salas de vacina, passei o dia lá para ver a rotina do profissional, para ver a rotina do posto, como se comporta a população. E sabe o que eu vi? Que o avental de vocês fica penduradinho lá num ganchinho. Aí vocês vão embora, deixam o avental lá pendurado, e no outro dia vocês vão e colocam o avental. Eu queria perguntar para vocês a frequência com que vocês lavam esse avental. Porque, como ele é uma barreira, certamente fica alguma sujeira, alguma bactéria, algum vírus ali. Se vocês se preocupam em lavar periodicamente esse avental. Agora, a gente está falando de uma doença que passa através do contato. Então, o jaleco, o avental, ele é muito importante. No auge da pandemia do Covid, as pessoas estavam usando jaleco descartável. Mas eu não vi mais esse uso de jaleco descartável em todas as ações. Como está sendo
higienização do jaleco de vocês. Isso é uma coisa que me preocupou quando falou dessa doença que é transmitida através do contato. Dá uma raciocinada aí e conta para mim. A Lília lava de 2 em 2 dias. Muito bem, Lília. Muito bem, é isso mesmo. Porque ele está lá para nos proteger. Só que se a gente não lavar, além de não proteger a gente, não protege as outras pessoas também, tá? Para que um contato, né, desenvolva sinais e sintomas iniciais, ele deve ser... um contato que desenvolva sinais e sintomas iniciais, ele deve ser isolado, tá? No mínimo 7 dias para ver o que acontece, e confirmou que essa pessoa está com a monkeypox, aí fica completos 21 dias, tá? Monitorando temperatura, tá? E até que se torne crosta a ferida da pessoa, que é quando ela para de contaminar. Ah, entendi. Olha, maravilha, Lilian. Se tiver que fazer alguma coisa fora da sala, tem um de reserva, é isso mesmo. Porque a gente tem que considerar, gente, que a sala de vacina ela é uma área semicrítica. É como se eu estivesse numa antessala do centro cirúrgico. Então, eu preciso me preocupar que eu não posso levar nenhuma contaminação para dentro da sala de vacina também, tá? Não sei se vocês lembram, mas a gente considera a sala de vacina uma área semicrítica. Então, tem que ter o cuidado também de não levar contaminação de fora, tipo... da sala de curativo. Ah, a enfermeira pediu fazer um curativo, eu não posso fazer porque eu estou na sala de vacina. Eu não devo fazer porque eu estou na sala de vacina. Só que a enfermeira foi lá, me obrigou, ameaçou, fez o que não tinha o que eu fazer, eu tive que fazer um curativo. Tem que ter outra... Você não pode ir com o avental que você utiliza dentro da sala de vacina. Além de tudo, você vai ter que pôr gorro, vai ter que pôr máscara, vai ter que pôr luva. Então, toda a paramentação, porque depois você tira tudo, tá? Lava bem as mãos e volta para a sala de vacina. A Shirley conhece você, Lilian? Ai, que legal! Ai, que legal! Ah, sim. Então, há um exemplo de profissional, né? Um exemplo realmente. Ela tem a cara da sala de vacina, ela é cuidadosa, ela se preocupa com todo mundo. Desde que eu tenho acompanhado a Lilian, sim, realmente é um profissional exemplar. Muito bom. Deixa eu ver o que mais aqui. Ah, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento, né? Ah, muito bem. 7 anos, Lilian, a pessoa que não faz com amor, ela vai dizer, eu já estou cansada, eu já estou 7 anos lá, já cansei. É a diferença, né? Você não, você com 7 anos, você cada vez entende mais a importância e de você estar lá dentro, né? E de fazer o negócio direito. Isso realmente é muito importante, assim, você demonstra ser um profissional de muita responsabilidade e de muito valor, viu? E eu fico muito feliz com vocês aqui. A Lilian, ela está 7 anos já na sala de vacina e ela não se sentiu assim, tipo, já aprendi, já sei tudo, não preciso aprender nada. Ela foi uma das minhas primeiras alunas aqui, uma das primeiras, e ela não veio com ar de já sei tudo, né? Ela falou comigo no domingo, ela estava estudando, no domingo poderia ser a folga dela, e ó que ela já trabalha depois do horário, mas não, domingo ela estava estudando. Amor é muito bom. Não existe tratamento específico que eu queria falar para vocês, né? Não existe tratamento. Os sintomas dessa doença geralmente aparecem naturalmente. O importante é cuidar da erupção, deixando ela secar, cobrindo com curativo úmido a região afetada. Lembra daquela casca endurecida? Essa casca endurecida, essa fibrose faz doer, tá? Deve orientar o paciente a evitar tocar as feridas na boca ou nos olhos, porque aí a gente leva a contaminação. Além disso, os cuidados clínicos para pacientes devem ser totalmente otimizados para aliviar sintomas, gerenciar complicações e prevenir sequelas a longo prazo, além das medidas de prevenção secundárias. Gente, eu vou botar vou fechar essa, vou salvar e vou botar o link para a gente continuar, tá bom? Só mais um pouquinho, a gente já se encontra.